Olá, bem-vindo ao Linha de Frente. Aqui a Aratuda é Dica, esse espaço para a gente discutir temas relevantes para a Bahia, para o Brasil. E claro que falar de cultura, de história, de arte, de patrimônio é um dos temas que mais aquecem nossos corações dos baianos. A Bahia é tão rica, a Bahia é um estado tão diverso e que sempre tem pontos de cultura, pontos de convergência para a gente poder mostrar, exibir, nos orgulhar. E esse tema nos traz aqui no estúdio Marcelo Lemos, o diretor-geral do IPAC, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Pablo. Muito obrigado aos telespectadores, a Aratu, por ceder esse espaço aqui para a gente estar podendo conversando sobre os nossos projetos. Tem um detalhe, uma curiosidade que eu descobri há pouco aqui, antes de entrar no ar com o Marcelo. Ele é formado em História pela Universidade Estadual da Bahia, campus de Alagoinhas, minha cidade. Passou quanto tempo lá em Alagoinhas, Marcelo? Morei de forma intensa lá durante 3 anos e meio. Depois parei um pouco o curso, depois voltei e terminei. É até bom, porque isso dá uma dimensão que você conhece bastante o interior. Você é nascido em Valença, conhece Alagoinhas e sabe da importância que o IPAC pode ter colocando os seus braços a serviço da comunidade do interior. O IPAC também chega no interior do estado? Chegamos sim, nós temos diversas ações assim, no interior. Nós temos o Parque Histórico Castro Alves, que é um museu nosso permanente, em Cabaceiras do Paraguaçu. Além disso, nós também chegamos com ações de educação patrimonial, chegamos com ações de preservação dos patrimônios históricos dos municípios. A gente dá assistência às prefeituras. Então, o IPAC ele tem os seus braços também no interior do estado, fazendo uma parceria muito grande com o poder público local. Quando a gente fala, tem até uma dúvida de colegas e amigos meus, Pablo, é diferente o IPAC do IPHAN? Aí eu costumo explicar, olha, o IPAC é um órgão de dimensões estaduais, o IPHAN é um órgão de dimensões nacionais. Algumas vezes as atribuições são, convergentes, mas tem algumas peculiaridades. Qual a diferença do IPAC e do IPHAN? A gente trabalha com muita sinergia, né? O IPAC hoje ele abrange o que se a gente descer essa estrutura, o Ministério da Cultura hoje você tem o IPHAN, que cuida do patrimônio, e você tem o IBRAM, que cuida dos museus. Então o IPAC aqui na Bahia ele cuida dos dois, ele cuida dos museus e cuida dos patrimônios. Então o nosso trabalho com o IPHAN é um trabalho que a gente anda ali para e passo. Então tem equipamentos que são tombados tanto pelo IPHAN como pelo IPAC, que a gente precisa conversar para fazer essa preservação, assim como às vezes tem somente tombamento do IPHAN, mas que a gente dá suporte e vice-versa. Então, esse trabalho que a gente faz, inclusive mandar um abraço para Hermano, que é o superintendente aqui na Bahia do IPHAN. Então, esse trabalho ele tem que ter uma sinergia muito grande, porque a gente precisa ter esse pacto federativo. Não se faz cultura, não se faz preservação do patrimônio se um pacto federativo funcionar. Governo federal, governo estadual e governo municipal está no mesmo tom. Marcelo Lemos é o diretor-geral do IPAC aqui na Bahia, o órgão aqui da Bahia que cuida de museus, cuida de tombamentos, e está conversando com a gente sobre a importância disso. Antes da gente entrar em detalhes específicos do IPAC, um tombamento, Marcelo, ele exige quais requisitos? E depois de tombado um imóvel ou até um bem imaterial, como é que isso é resguardado no âmbito do trabalho de vocês? Pablo, isso é uma informação muito importante, porque as pessoas acham que quando a gente faz o tombamento, a responsabilidade do bem fica com o Estado. Não é isso. Para a gente fazer o tombamento, a gente abre um processo de tombamento, ele tem que ter uma importância histórica para o local, para o Estado, para o país. Então, quando chega o processo de tombamento, os nossos técnicos eles vão fazer uma avaliação do bem para ver qual é o tipo de relevância histórica que tem para aquele bem. Então, o tombamento ele é para resguardar que a gente não perca aquele equipamento histórico, para que a história não se perca com o tempo. Então, quando a gente faz o tombamento, quando a gente quando a gente finaliza o processo de tombamento, o governo do estado, então, ele está ali para fiscalizar. Então, você não pode, qualquer reforma que você for fazer, você tem que pedir autorização IPAC para mostrar quais são os materiais que vão ser feitos, que vão ser usados nessa reforma, e para que ele não descaracterize o bem, né? Imagine que você tem uma casa colonial que ela é tombada e daqui a pouco você compra e você quer fazer uma casa moderna. Então você vai perder a história. Então o IPAC faz isso. Então ele faz o tombamento para que ele fiscalize, para que não perca essa história. Tá aí, uma boa explicação para a gente poder entender os âmbitos, as atribuições de um órgão tão importante como o IPAC. Logo que eu falo de IPAC, tem uma memória afetiva comigo, que é o Pelourinho.
O Pelourinho é muito associado com o IPAC e vice-versa. Ainda continua assim? O IPAC, digamos, é um guardião do Centro Histórico de Salvador? Como você já falou anteriormente, o nosso trabalho ele é junto com o IPHAN. Então, o IPHAN e o IPAC, a gente faz um trabalho conjunto de resguardar, salvaguardar o nosso Pelourinho, para que ele não perca suas características, isso que eu falei anteriormente. E é muito importante também as pessoas saberem que não tem obrigatoriedade do Estado, após o tombamento, que o Estado entre com o orçamento para poder fazer as obras de reparo, de conservação. É do responsável do bem. Se Pablo tem uma casa que ela é tombada, então é Pablo que tem a responsabilidade de financiar a sua reforma. Né? Aí tem casos específicos que o Estado entra, mas em via de regra é a responsabilidade da pessoa que é proprietária do bem. Então o Pelourinho é isso, o Pelourinho a gente tem um trabalho ali muito grande na preservação, na conservação e também na cessão dos imóveis. Então, porque ali a gente tem imóveis que são do governo do Estado, isso é muito importante falar, mas também tem imóveis que, além de ser governo do Estado, que são geridos pelo IPAC, você tem imóveis ali que são geridos pela Igreja Católica, você tem imóveis que são geridos por bens privados, são pessoas que detêm aqueles casarões. Então, muitas vezes as pessoas veem uma casa fechada ou a casa está em ruínas, não necessariamente ela é de responsabilidade do governo do Estado. Muito pelo contrário, o governo do Estado ali ela tem basicamente 1/3 das casas, então você tem ali toda uma comunidade ali que ela precisa dialogar para que aconteça. Então, vira e mexe quando vem uma casa em ruína, às vezes as pessoas, sai até uma notícia dizendo está caindo, está perto de cair, o governo do Estado não, muitas vezes não é do governo do Estado. Muitas vezes essa falta de conservação são de outros entes que não do governo do Estado da Bahia. Agora, vocês têm uma gestão, uma administração dos espaços públicos, por exemplo, as praças, os largos e toda a movimentação que acontece ali. Como é que está o calendário de eventos, principalmente no verão, para o Pelourinho? O Pelourinho hoje ele tem 5 praças, né, que funcionam acontecendo atividades culturais. Das 5, 4 são geridas pelo governo do Estado. 3 são geridas diretamente pela Secretaria de Cultura através do Centro de Culturas Populares e Identitárias e uma gerida também pela Secretaria de Cultura, mas através pelo IPAC. E aí queria mandar um grande abraço aqui para o secretário Bruno Monteiro, né, que fui o seu chefe de gabinete durante um ano e meio e hoje estou lá no IPAC. Então, esse trabalho, a gente faz a conservação das praças, mas a programação ela é com o Centro de Culturas Populares nas 3 praças, Quincas Berro d'Água, Teresa Batista e Pedro Arcanjo. E a Praça das Artes, além da conservação, o IPAC também é responsável pela dinamização dela, né? De fazer com que as coisas aconteçam. E esse ano que eu cheguei lá, com essa expertise que eu já tive da Secretaria de Cultura, nessa gestão, né, de coordenar o Carnaval do Pelourinho, de ver também em sintonia com o que o secretário Bruno Monteiro pensa, com o que o governador do Estado pensa, a gente fez uma programação muito extensa para esse verão. Esse ano, o governo do Estado está fazendo o Verão Axé 40, né, que é para comemorar os 40 anos do Axé. Então, a gente, lá na Praça das Artes, a gente chamou os atores e atrizes ali e a gente está tendo uma atividade ali extensa de domingo a domingo, com várias bandas se apresentando dos diversos estilos musicais baianos, assim como também programação infantil aos domingos. Legal. Antes da gente passar para os museus, um capítulo importante das atribuições do IPAC, eu queria a sua opinião aí como historiador a respeito do próprio processo vivenciado pelo Pelourinho. Por quê? Muitas pessoas dizem que o processo de requalificação do Pelourinho, lá nos anos 90, o processo poderia ter sido conduzido de uma outra maneira, até com as pessoas morando, vivendo no Pelourinho. Você também comunga desse tipo de opinião, Marcelo? Além de uma opinião, Pablo, é um estudo. Né? Nós temos estudos que hoje o maior problema do Pelourinho é a falta de pessoas morando e circulando. Infelizmente, na década de 90, uma visão atrasada de que o Pelourinho ele tinha que ser para o turista. A ideia de fazer um grande shopping a céu aberto. Então, retirou aquelas pessoas que moravam do Pelourinho para você fazer um grande shopping a céu aberto. Um projeto que não chegou até o fim e que hoje a gente percebe que as pessoas que foram retiradas estão voltando para o Pelourinho. De uma maneira aí não tão... De uma maneira... não tão, digamos, salubre, né? Não tão saudável. Não tão saudável. E aí a gente tem esse problema, que é o problema de ocupação de pessoas. Né? Quando você tem um bairro com pessoas
circulando, com as pessoas fazendo com que as atividades aconteçam, você tem mais segurança. O Santo Antônio Além do Carmo seria um exemplo disso que você está falando? O jeito que o Santo Antônio Além do Carmo está com ocupação de moradores, também com eventos e comércio acontecendo ali? Isso é o que eu costumo dizer. Você chega no Pelourinho, qualquer bairro que a gente fale aqui de Salvador, você tem uma padaria, você tem um supermercado, você tem um mercadinho, você tem hortifruti. No Pelourinho você não tem. Então a gente precisa dar uma visão ao Pelourinho, que o Pelourinho é um bairro. Existem pessoas morando, existem pessoas gerando renda. Então você precisa fazer com que isso aconteça. Então o governo do estado hoje já está elaborando estudos para que a gente faça essa ocupação estudada dos imóveis que são do governo do estado, em conversa também com outros órgãos, para que a gente faça essa ocupação ordenada do Pelourinho, para que a gente possa abrir casas comerciais, para que a gente possa, naquele entorno, porque quando a gente fala de centro histórico, não é somente o Pelourinho. A gente precisa falar da Baixa do Sapateiro, precisamos falar da saúde, precisamos falar do 2 de julho. Então, todo esse movimento de ocupação, Marcelo, mas aqueles casarões não dá para se fazer mercado. Será que não dá para te fazer na Baixa do Sapateiro, na saúde, que atende aquele entorno? Então, tudo isso a gente está estudando, porque assim, hoje o Pelourinho sofre com um processo de gentrificação que foi na década de 90. Então, hoje a gente está reparando isso. E, ao contrário do que foi se ventilado, o Pelourinho é um espaço seguro. Você pode pegar os dados da segurança pública, o Pelourinho é o espaço por metro quadrado com maior policiamento do nosso estado. Aí eu vou dar meu depoimento. O Pelourinho tem policiamento 24 horas por dia, qualquer horário que for lá tem policiamento e pontuais eventos, episódios de violência e, como a gente está dizendo, é pontual, né? Não é uma conflagração de violência urbana no Pelourinho. Aí quem falar isso está errado. Pablo, veja, quem já viajou, quem já leu, quem procura estudar sobre os grandes centros urbanos, sobre os grandes centros turísticos, você vai ver, por exemplo, que na Europa, quando você pisa, você tira o pé do trem, quando você sai do avião, quando você chega nesses grandes centros, você tem folhetos, caixas de som falando, cuidado do pickpocket. O que são os pickpockets? Os batedores de carteira. Então, isso é um problema que acontece no mundo inteiro, não é somente no Pelourinho, não é somente em Salvador, não é somente na Bahia. Então, a gente precisa enfrentar isso de frente. Não dá para a gente ficar escondendo. Existe, existe. Então, o que a gente precisa fazer é com que a gente consiga orientar os nossos turistas, e a Secretaria de Turismo, através do secretário Maurício Bacelar, tem feito muito isso, principalmente com os cruzeiros quando chegam, tem orientado, tem guias da Secretaria de Turismo do Estado que tem orientado os nossos turistas a como andar, a como se portar, a tomar cuidado com o celular na mão, a câmera fotográfica. Tudo isso a gente está fazendo para que traga maior segurança. Então, o Pelourinho hoje tem o 18º batalhão lá, o comandante é Gabriel Neto, que é um grande parceiro nosso. Enquanto tem atividade artística nossa lá, cultural acontecendo, o policiamento ele ainda é reforçado. Então, a gente termina os nossos eventos até meia-noite para que, até 1h da manhã, evacue o Pelourinho de forma segura, com o policiamento mais intenso do que é normalmente, para que a gente traga ainda mais segurança. Marcelo Lemos, diretor-geral do IPAC, nosso convidado aqui no Linha de Frente. O IPAC também é responsável por importantes museus aqui na capital. Eu vou mencionar aqui o Museu de Arte da Bahia, na figura de Paula Ribeiro, que me deu entrevista aqui. Foi muito elucidativo tudo que ele falou, mas também tem o MAN, tem o Museu de Arte Contemporânea. Qual o escopo do trabalho que você pretende colocar nessa linha de museus? Os museus hoje, eu costumo dizer que os nossos museus têm uma política muito consolidada hoje, né? Nessa gestão do secretário Bruno Monteiro, a minha antecessora Luciana Mandelli, a gente tem um processo de reconhecimento da população, o que cada museu é, o que cada museu apresenta, né? Você tem o nosso museu mais antigo, que é o MAB, se reinventando, se reabrindo para a população. Você tem hoje o Museu de Arte Contemporânea, que é o antigo Palacete, que completou agora um ano de inaugurado, já é uma realidade para o dia a dia do soteropolitano e da soteropolitana. É um museu diferente dos museus tradicionais. Isso, então que trabalha com a arte do hoje, né, do agora, do que está acontecendo agora, dos artistas mais novos, né? Você chega lá, você tem um paredão de grafite, você tem um skate, você tem uma pista de skate. Então, é um museu que vem para dialogar com outra linguagem. A gente tem, né, que eu digo que é um dos espaços mais nobres de Salvador, que é o nosso Museu de Arte Moderna, né, que tem aquela vista maravilhosa, um ambiente maravilhoso, né, com exposições também. É um local muito disputado
Para eventos, para eventos, para exposições. Então, nesses museus a gente tem... hoje a gente tem também o Solar Ferrão lá no Pelourinho, que também traz esse diálogo com a pauta racial, com a pauta indígena. Então, a gente tem os nossos museus hoje acontecendo de forma permanente, exposições são gratuitos, né? São abertos de terça a domingo. Hoje a gente tem no MAN a exposição do Vila Velha, 60 anos, comemoração dos 60 anos do Vila Velha. No MAB nós temos a exposição de Olga Gomes e a exposição também de Caribé, que são centenas de obras de Caribé que nunca foram expostas, que faziam parte do acervo do MAB. No MAC a gente tem Joias Negras, né? É Dona Fulô, que reconta a história dos escravizados através das escravas de ganho, que criaram as irmandades, como a Irmandade da Boa Morte, que eram pessoas como eram escravas de ganho, elas conseguiam juntar dinheiro para comprar alforrias, comprar joias. Então, através dessas joias, você reconta a história da escravidão e das alforrias que foram compradas por essas mulheres. E a gente também tem cabaceiras do Paraguaçu, como eu falei anteriormente. O Museu Vanderlei Pinho, né? Em Cabotos também, né? Que vocês vão falar daqui a pouco, eu queria saber daqui a pouco. Mas você mencionou um aspecto importantíssimo, os museus têm entrada de graça, né? É entrada franca. Não é muito comum no mundo museus desse porte serem de graça, franqueado para todo mundo. Às vezes o local tem até alguma vantagem, algum benefício, mas o turista não tem. Custa caro, Marcelo, manter museus do jeito que vocês fazem? Não, é um custo, sim, elevado, mas a gente também tem consciência que os nossos museus eles podem gerar fundos de outras formas, a não ser cobrando, assim, entradas. A gente tem dinamizado os nossos museus como espaços culturais, né? Você chega no MAB, você tem, além disso, você tem oficinas, você tem atividades acontecendo, você tem palestras acontecendo, você tem sessão fotográfica, você tem vídeo, que tudo isso gera um custo para quem quer fazer e isso reverte diretamente para os museus. Você tem um museu de arte moderna onde acontecem eventos, onde a gente cobra a pauta, que é muito importante a gente cobrar essa pauta para que a gente consiga manter os nossos equipamentos de pé. Então, a gente faz com que a gente gere a renda para o museu, não impossibilitando que as populações mais carentes não acessem ao museu. Legal. Isso para nós é muito importante. E vale muito a pena difundir a mensagem da visita ao museu. Realmente é uma experiência bastante enriquecedora. Qualquer museu que você puder visitar, conhecer, vale a pena, porque é um tipo de conhecimento, é um tipo de cultura que você não perde jamais. Isso. Pablo, fique à vontade. Se permite, a gente tem um programa muito importante, Pablo, que é de formação de público para museus, que é o Estudante nos Museus, que é uma parceria com a Secretaria de Educação, uma parceria com a Fundação Luiz Eduardo Magalhães, que a gente traz os estudantes da escola pública para dentro do museu. Ele entra no museu às 9 da manhã, sai às 4 da tarde. Ele faz todas as refeições nos museus. Além de visitar as obras, além de ter uma visita guiada, explicando como é que acontece, eles passam por oficinas também durante todo o dia. Então, eles ficam em plena atividade durante todo o dia nos museus. Então, esse trabalho é muito importante porque a gente está trazendo os estudantes da periferia de escola pública, trazendo para dentro dos museus, tanto em Salvador como em Cabaceiras do Paraguaçu, levando para que os estudantes eles conheçam o museu e formem, para que ele entenda que o museu ele é gratuito e que no final de semana, além da praia, além do futebol, o museu também, além da praça, o museu também é o seu espaço de lazer com a sua família. Então, os estudantes nos museus é um programa espetacular, um resultado espetacular, né? Então, a Secretaria de Educação, juntamente com a Fundação Luiz Eduardo Magalhães, a Secretaria de Cultura e IPAC, tem feito esse trabalho, já está no 2º ano, então é um trabalho espetacular. Parabéns e merece ser conhecido e reconhecido também. Quanto mais jovens e crianças conhecerem o museu, com certeza é um caminho, uma vereda, uma jornada de aventuras e descobertas. Queria saber sobre o interior do estado, os museus do interior do estado, como é que o IPAC tem administrado, se tem novidade também a respeito disso. Isso, além, como já fui falando anteriormente, além do Museu de Cabaceiras do Paraguaçu, nós estamos a todo vapor organizando a reabertura do nosso Museu Vanderlei Pinho em Candeias, no Caboto. A gente está com um grupo de trabalho intenso trabalhando, né, indo todos os dias no museu, trabalhando na sua reabertura, trabalhando a parte expográfica, trabalhando também a parte de infraestrutura, para que a gente possa
assim, reabri-lo. Além disso, nós temos museus que são municipais, temos museus que são particulares, que o IPAC também chega neles dando assistência técnica, né, fazendo educação patrimonial. A gente tem pessoas que vão para dar palestras, mostrar como se organiza. Quando se quer abrir um museu, muitas vezes nos convidam para que a gente faça uma assistência mesmo técnica para que eles entendam como é que o museu funciona, e muitas vezes nem é para ser um museu, é para ser um centro de memória, é para ser um centro cultural. Então, a gente faz todo esse trabalho com o interior do estado. Muito bem. Eu queria conversar com você, aí, além da pauta IPAC, eu queria conversar com você sobre a pauta sociabilidade e como a gente, como sociedade, como estamos nos comportando em termos de defesa das minorias, em termos de preservação de patrimônios imateriais, muitos vinculados a matrizes, a religiões de matrizes africanas. Nessa semana a gente está em meio a uma ebulição por causa de uma discussão jurídica a respeito dos limites de mudar uma letra de música, por exemplo, como Cláudia Leite mudou. Foi configurado por muitos juristas como uma intolerância religiosa com o candomblé. Você percebe esse tipo de contradição no estado mais negro do país, nossa herança muito grande africana, e mesmo assim ainda temos esses reveses ao longo dos dias e anos? Pablo, eu fui citado nos últimos dias porque o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural está organizando eventos e show na Praça das Artes. Porque a gente diz que se a gente não traz a população para ela conhecer a sua história, conhecer a importância do seu patrimônio, ela não vai preservá-lo. Então, é a mesma coisa. Eu, como homem de candomblé, é muito difícil, é muito complicado você estar numa cidade onde 90% das pessoas são negras e você não tem o respeito que você precisa ter. Não se pede nada mais além do que respeito. Então, imagine a gente pegar uma música Jesus Cristo e mudar para Oxalá. Imagine a repercussão que isso teria. Né? Mas, infelizmente, quando é para nós negros, às vezes é mimimi, às vezes vocês estão extrapolando, mas não é verdade. Por que as pessoas escancaram o racismo contra os negros de forma tão escancarada, mas quando foi o caso daquele youtuber Monark que falou do Holocausto, ele sofreu tanta represália? Contra os judeus era uma medida, entendeu? Contra os negros é outro peso. É outra medida. Então, se isso não acontecer, se as represálias não começarem a acontecer, isso nunca vai parar. Então, é um absurdo uma pessoa que se predispõe a cantar axé music, é um absurdo uma pessoa que o axé music sai dos terreiros de candomblé, sai das batidas do tambor, você pega a timbalada, você pega todos esses, você pega as batidas do primeiro CD de Luiz Caldas, todas são de heranças africanas. Você pega o samba, que ajudou a fundar o axé, você pega a música africana, que ajudou a fundar o axé, e você pega e você faz um desrespeito desse. Ou seja, é o que o povo negro diz. É quando os brancos eles se apropriam da nossa cultura para ganhar dinheiro e não se apropria para nos dar força. Então, o que ela fez é sim uma intolerância, porque qual é o problema dela cantar o nome de Iemanjá? O que é que isso vai fazer? Qual é o problema que isso vai dar? Né? Então, se ela não quer cantar Iemanjá, ela não cante a música. É um direito dela também não cantar. Ninguém obrigou ela a cantar. Então, a partir do momento que ela faz esse enfrentamento com toda a população, com um movimento que ela faz parte, que o Axé Music, como diz Luiz Caldas, é um movimento que ela faz parte, ela faz e fere esse movimento, e fere 90% das pessoas daqui de Salvador, e o estado que é o estado mais negro fora da África. Então, mostra que ela não tem respeito àquilo que ela se predispôs a fazer. E, mais uma vez, é somente comercial. Marcelo Lemos, diretor-geral do IPAC, historiador e também um adepto integrante e uma pessoa que professa a fé do candomblé. Nosso convidado aqui, baiano de Valença, muito obrigado pela participação. Boa sorte no seu trabalho, está só começando e eu desejo que tenha muito sucesso nessa jornada. Pablo, eu queria muito agradecer a vocês aqui da Aratu por abrir esse espaço para que a gente falar do IPAC, porque muitas vezes o IPAC ele aparece ali somente na notícia quando tem um casarão caindo, uma igreja ali precisando de reforma, e a gente tem muita coisa positiva a oferecer a esse estado. A gente tem oferecido a esse estado muita pauta positiva
e a gente pretende vir mais, falar mais sobre pautas positivas e que a gente possa continuar protegendo o nosso patrimônio, dinamizando o nosso patrimônio e fazendo com que a nossa veia cultural esteja cada vez mais pulsante. Muito obrigado. Vai ser sempre muito bem-vindo e em sua referência aí eu homenageio todos que estão trabalhando pela cultura, pela arte, pela história e pela preservação do patrimônio da Bahia. Eu sei que tem muita gente anônima cuidando disso. Obrigado e parabéns. Valeu, Marcelo. Obrigado, Pablo. Obrigado a vocês também pela companhia. Até o próximo encontro.